dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Elisete Mali, venho mais uma vez compartilhar com vocês um devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para edificar as nossas vidas. Nesta manhã, eu quero falar com vocês sobre o pecado da nossa língua. Eu vou ler vários versículos, mas vou começar com Provérbios 4, 24. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Provérbios 4, 24. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Salmos 34, 12 e 13. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal, teus lábios de falarem falsamente. 1 Pedro 2,1. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro 3,10. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Tiago 3,8. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortal. O Senhor está falando conosco. Guarda a tua boca das palavras perversas. Guarda a tua boca da maledicência. Guarda a tua língua do mal. Refreia a sua língua. O Senhor fala para nós, filhos, acaso pode de uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ele fala assim, pode de uma fonte sair água salgada e ao mesmo tempo jorrar água doce? Ali em Provérbios 18, 21, ele fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então o Senhor está falando conosco, não use a sua boca para amaldiçoar. Não use a sua boca para falar mal do seu irmão. Não use a sua boca para julgar, criticar o seu irmão. Porque veja, com as nossas palavras, elas têm o poder de levar ao nosso irmão encorajamento, de levar aprendizado, levá-lo a uma mudança de vida, gerar vida. Nossa palavra tem esse poder de gerar vida, né? Nós, como mulheres, dentro dos nossos lares, como mães, nós que temos esse papel de administrar bem a nossa casa, educar nossos filhos, nós podemos gerar na vida dos nossos filhos vida ou trazer sobre a vida dos nossos filhos insegurança, trazer sobre as nossas filhas falta de crescimento. Quando a gente vai para os nossos filhos e fala para eles assim, você nunca vai mudar, você nunca vai aprender, você nunca vai dar certo, você sempre faz errado, eu desisto de você, você não tem futuro. O que nós estamos gerando na vida dos nossos filhos quando a gente usa essas palavras na vida deles? Nós estamos gerando insegurança, nós estamos impedindo eles de crescerem emocionalmente, espiritualmente. Eu lembro também daquela história de Davi, quando Davi chega no deserto e ele pede para Nabal alimentar os guerreiros dele. E Nabal, um homem insensato, não atende o pedido de Davi. E Davi, ele havia cuidado dos rebanhos de Nabal, então ele fica muito bravo e ele quer usar da sua própria justiça, da sua justiça própria, ele quer ir lá e destruir tudo. Mas o próprio Deus, ele levanta Abigail para falar com Davi e ele é impedido de usar da sua justiça própria. Muitas vezes nós recebemos de Deus essa graça violenta. Deus, ele está vendo que nós vamos
por causa da nossa língua, já estamos à beira de um abismo. É como se o Senhor, ele ligasse uma sirene e ele falasse para nós: filhos, não é esse o caminho. E é isso que o Senhor está fazendo conosco nesta manhã. Ele está dizendo para nós assim: filhos, refreia a sua língua. Não usa a sua língua para falar falsamente. Não fale mal do seu irmão. Porque nós somos assim. Nós ficamos indignados com o pecado do outro. Mas raramente nós olhamos para os nossos próprios pecados. Eu lembro também daquela outra história. Quando Davi, ele cometeu adultério e pecou, Aitofel, ele ficou indignado com o pecado de Davi. Só que Davi, ele foi diante de Deus e pediu perdão, e Deus o perdoou. Mas Aitofel, ele se aliou com os inimigos de Davi, começou a falar mal de Davi. E o que isso acarretou na vida de Aitofel? Aitofel, ele acabou se enforcando, porque o pecado gera morte, e ele acabou morrendo. Davi foi o que pecou, mas foi diante de Deus, confessou o seu pecado e Deus o perdoou. E Aitofel, ao contrário, morreu. Então o Senhor está falando assim: filhinhos, cuide, não faz mais assim, porque se vocês continuarem assim, isso vai gerar morte na vida de vocês. Se vocês querem ter vida, usem a boca de vocês para abençoar. Usa a boca de vocês para ajudar o outro, para orar pelo outro. Pare de se importar com o pecado do outro. Começa a examinar a si mesmo. E nesta manhã, eu quero levar você, assim como Deus me levou, a essa reflexão. Ali no Salmo 39, 1 fala: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O Senhor fala assim: coloca uma mordaça na sua boca. Principalmente quando você estiver diante dos ímpios, mas não use a sua boca. Vigia a sua conduta. Não peque em palavras. Mateus 12, 36 e 37 fala: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Você quer ser absolvido ou você quer ser condenado? Nós vamos ter que dar conta de toda palavra inútil que saiu da nossa boca. Então, nesta manhã, eu quero orar por você. Eu quero orar e quero orar por mim também, pedindo a Deus: Senhor, coloca um guarda da nossa boca, nos ajude, Espírito Santo, a não pecar contra ti. Amém? Vamos orar então? Querido Paizinho, nós nos colocamos diante do trono da graça. Nós te agradecemos pela tua graça violenta, Pai, que quando o Senhor vê que nós vamos cair no abismo, o Senhor levanta uma sirene, o Senhor coloca uma sirene para dizer para nós: filhos, esse não é o caminho. Esse não é o caminho correto. O caminho correto é quando você usa a sua boca para abençoar ao invés de amaldiçoar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos: passa o sabão do lavandeiro na nossa boca, coloca um guarda na nossa boca. Impeça-nos, Pai, de examinar o pecado do outro, mas faz com que nós venhamos examinar o nosso próprio pecado, Senhor. O Senhor fala para nós: você está olhando para o cisco que há no olho do teu irmão, mas você não consegue ver que há uma trave nos seus olhos. Então, nessa manhã, nós clamamos ao Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração. Pai, ilumina, Senhor, a nossa vida. Coloca guarda na nossa boca. Ajuda-nos, Pai, que a gente não fale mal do nosso irmão, mas que a gente use a nossa boca para abençoá-lo, para ajudá-lo, para encorajá-lo, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Você pode ir depois ali no livro de Tiago, ler Tiago inteiro,
Tiago fala muito sobre a nossa língua e refletir mais sobre essa palavra. Se colocar mais na presença de Deus e clamar: Senhor, ajuda-me eu não pecar contra ti com as minhas palavras. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.